tarde, meu querido telespectador. Estamos iniciando mais um programa Sociedade Alerta. Você sabe, o nosso compromisso é discutir segurança pública de uma maneira objetiva e eficiente para a sociedade, para que possamos a cada dia mais entendermos sobre esse belo país que é o Brasil. E hoje temos a honra de receber o militar Cristiano Vieira, sargento do Exército Brasileiro. Excelência, muito obrigado pelo espaço na agenda. É uma honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, audiência. É uma honra para mim estar participando do programa. Obrigado pelo convite. E também fica um abraço aqui a todos os guerreiros, né, que integram essa forte e bela instituição que é o Exército Brasileiro. Excelência, queria saber um pouco primeiro sobre a sua história de vida, por que o Exército, quanto tempo. Nosso telespectador quer saber sobre isso. Então, é uma história um pouco curiosa. Na verdade, eu não queria servir o Exército. Olha só. Um tio que serviu nos anos 80, ele contava as histórias. Eu, como pré-adolescente, fiquei meio assustado. E falava para minha mãe assim, mãe, vai comigo lá porque eu não quero servir. Aí chegou o serviço obrigatório, fui, gostei muito. Tinha uns sargentos da época lá, o sargento Joel, o Cortellini, Antônio Carlos. Eu olhava para eles e me espelhava. Nossa, que bacana, quero ser igual a eles. E aí surgiu a oportunidade de fazer aí descobri do concurso público. Como é que é o ingresso? Concurso público. Aí o meu mesmo tio me levou até um professor, falou que eu queria fazer o curso e tudo mais. Comecei a estudar, dedicado, com foco. Em 2013 eu consegui ser aprovado no concurso da ESA. Aí fiz o curso da ESA em 2004. Na sequência, no término da escola, fui lotado lá na cidade de Pelotas, no batalhão de infantaria. Vivi muitas experiências boas lá como recém-ingresso, um sargento novo. Muita atividade bacana. Na sequência, eu fui transferido para a Amazônia. Aí eu tive uma experiência maravilhosa. Quem não conhece a Amazônia é interessante. É recomendável quem nunca, assim, porque as pessoas ouviram até falar muito sobre a Amazônia. É recomendável ir lá visitar a Amazônia e ver realmente o que é? Com certeza. Manaus, né, o lugar o ideal para fazer essa visita é Manaus. Perfeito. Então, tem passeios lá para conhecer a Amazônia. Até eu fiz recentemente com a minha esposa um passeio lá. Tem boto, tem trilha, tem muita coisa, tribo de índio, muito bacana. Eu fui trabalhar na cidade de Marabá, no Pará. Olha. Lá eu tive a oportunidade de fazer um curso de operações na selva. É o Guerra na Selva. É a melhor escola de guerra na selva do mundo. Se o pessoal pesquisar, vai saber o que eu estou falando. Então, uma experiência muito boa. O curso tem duração de 3 meses. Eu fiquei lá no curso durante esse período de 3 meses, podendo sair para a cidade em 4 oportunidades. Então a gente aprende técnicas de sobrevivência, técnicas de obter alimentos, vegetais, animais, e fora a parte operacional, né? Que a gente aprende, porque o curso é voltado para a defesa da Amazônia. Perfeito. Então, assim, umas experiências maravilhosas que eu tive na região amazônica. A população incrível, a cultura diferente, mas assim, muito, muito bom. Uma experiência única, devo dizer. Depois eu voltei para Pelotas, né, fiquei mais um tempo lá. Aí, como eu já tinha repetido a cidade, queria sair. Acabei saindo, fui para Cristalina, aqui próximo, no Goiás. Lá em Marabá, eu fiz um estágio de adaptação à selva também, que é um pré-curso de operação. O início desse outro curso mais aprofundado. Exato. Aí depois estive em Cristalina, voltei e acabei vindo para Goiânia. É uma cidade maravilhosa aqui, então me adaptei muito bem, gosto muito daqui. E não pretendo sair tão cedo daqui de Goiânia. Estou quase goiano. Já gosta de piqui? Gosto, então, bastante. Então já é. A respeito do ingresso, só até assim, para a gente até expor melhor para o nosso telespectador, né? A gente tem um telespectador diverso, da área jurídica, militares, mas também pessoas do povo. Porque tem um serviço obrigatório com 18 anos. Certo. Aí você falou sobre o curso. Você entrou pelo obrigatório, depois foi o curso, como que funcionou? Como que funciona, por exemplo? No caso, me deu assim quando eu servi no ano 2000, com o obrigatório. Perfeito. Aí eu tive que, não, é isso que eu quero. Aí como é que eu ingresso? Através de concurso público. Aí tem concurso da AMAN, que é oficial do Exército. Das agulhas negras. Agulha negra. Perfeito. Agulha negra. Tem a escola da ESA, né? Escola de Formação Sargento das Armas. Essas são as de carreira, as formas de ingresso de carreira. Aí depois tem os técnicos temporários, né? E você pode ser desde motorista até médico. Tá. Então, e tem o de carreira,
que a formação é em Salvador, se eu não estou enganado, para a área de saúde, militares de carreira também, que já tem a profissão. Né? A ESA e a AMAN são para as armas, né? Para os batalhões, vamos dizer assim. Perfeito. Forma para ir para os batalhões. Um outro ponto, Excelência, até mesmo com relação a esses cursos. Existem cursos também que vocês fazem em paralelo com outros militares de outros países. Você chegou a fazer um? Como que funciona? Como que está assim, essa equiparação com cursos fora do país? Certo. O próprio curso de Operações na Selva, ele é aberto para as nações amigas. Então, quando eu fiz, tinha peruano, colombiano, Equador, Guiana Francesa, Legião Francesa, americano, canadense e português. Se eu não estou enganado, são esses aí. Então, era um efetivo, acho que de uns 20 militares, mais ou menos, das nações amigas. Eles fazem tudo que a gente faz. Especificamente, esse curso chega em um determinado momento que eles são retirados, né? Entendi. Que é a parte mais operacional ali da defesa da Amazônia, eles são retirados em determinado momento. Mas a interação é muito boa, eles vão para aprender mesmo, ensinam, passam experiências para a gente, é muito, muito bacana essa interação. E com relação a esse que foi feito na Amazônia, quais são as situações, assim, claro, tem situações que são sigilosas do treinamento de vocês, mas as técnicas de sobrevivência vão de nadar em situações conflituosas a ficar por um período longo, por exemplo, sem alimento, sem bebida? O que você pode nos trazer a respeito disso, por exemplo, para a gente ter uma noção? O curso ele é dividido em algumas fases, né? A primeira fase é a vida na selva, onde você vai aprender a obter os seus alimentos, aprende a fazer armadilhas, aprende a fazer seu abrigo, que é muito importante, obtenção de fogo, né? Num segundo momento são as técnicas especiais, que você vai tratar de embarcações, maneiras de tiro em combate. Na sequência, depois vamos para a fase de patrulha, que é realmente a atividade militar em si. E a parte que inclui as operações, que aí é estratégico, sim, né? Que é mais estratégico. Então, assim, é para quem faz o curso mesmo. E uma coisa que eu acho bem interessante... Mas você tocou no assunto de nadar, sim, tem que saber nadar muito bem. Porque nada muito e anda muito no meio da selva. Quem já fez esse curso aí sabe do que eu estou falando. Tem que ter um bom preparo físico. Bom preparo físico. A selva não é do mais forte, ela é do mais ardiloso. Olha só. Fica até mesmo que diz assim que quem pode dominar determinada área é quem assim, se incentiva para aquilo. Às vezes a pessoa não tem um dom para aquilo, mas ela é predestinada a querer conseguir aquilo. Então ela consegue se melhorar naquele assunto. É mais ou menos sobre isso, né? Uhum. É que nem às vezes um jogador novo, né? Ele acha que ele correndo vai resolver tudo, mas ele tem que ter experiência para sobrevivência. O que fazer, o que comer, não é tudo que a gente pode pegar para comer, não é todo animal que a gente encontra que pode comer. É que nem, por exemplo, uma outra coisa que gera até curiosidade. São aquelas mochilas com aquela alimentação diferente, né? São pastas. Às vezes vem uma panelinha, a gente já viu cursos, assim, a gente joga no YouTube, a gente vê às vezes alguns até militares pontuando sobre aquilo. Uma mala, ele diz que sobrevive em tanto tempo, e ele faz assim alimentos diversificados com aquilo. O que você pode nos trazer a respeito disso? Atualmente, as rações operacionais que a gente está tratando agora, elas são muito boas. São completas e elas são divididas em 2 grupos, de 48 horas e 24 horas. Então vem almoço, janta, ceia, o de jejum, e é muito calórico para sustentar já um militar na atividade. Perfeito. Então, e é muito prático. Você vem pronto, na verdade, agora. Antigamente, quando eu era soldado recruta, a ação operacional tinha que preparar igual miojo, então demorava muito. Hoje em dia não, você pega, abre ela, esquenta, se você quiser, e come. Eu prefiro comer frio, já não perco tempo, né? Eu abro o pacote ali, dá o almoço, por exemplo, e já sai, vai ficando. Então você, até mesmo com essa fala de Vossa Excelência, consegue pontuar um avanço tecnológico na atuação prática de vocês, porque o que Vossa Excelência apontou que desde a época de soldado até hoje, que é sargento, teve uma mudança muito grande, não teve? Muito, muito grande. E quando eu tive o primeiro contato com a ração operacional, eu pensei, nossa, é difícil, porque demanda tempo, né? Sim. Não pode estar numa marcha, por exemplo, estacionar a tropa e vai perder tempo para fazer alimentação. E essa atual não, você senta ali em 5 minutos e resolve. Se tiver só 5 minutos, você já resolve e segue. Então é muito interessante, o avanço é incrível, assim.
Para quem, se eu tiver oportunidade, eu vou trazer para você aí, para você experimentar. Vamos marcar uma prática aqui. É muito bom. Eu gosto muito. Tem gente que não gosta, mas Sim. é questão de paladar. Mas com certeza, quando você estiver no meio da selva, andado, nadado, vai ser a melhor comida do mundo. E dizem assim que o melhor alimento é quando você está com fome, né? Melhor se você está num tempero meio de situação de crise com fome, é um manjar dos deuses. Exatamente, o melhor tempero é a fome. E a patente de Vossa Excelência atualmente é sargento? Sou primeiro sargento. Perfeito. Poderia trazer aqui para a gente, claro que sustentamente, mas quais são as atribuições de um sargento? Bom, eu vou ter que falar desde o início, né? O terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Ótimo. O terceiro sargento, que é o recém-egresso, ele é em média de 8 anos para ser promovido a segunda. Ele vai trabalhar basicamente com a tropa. Formação do recruta, formação do cabo, do sargento temporário. Então a atividade dele em si vai estar atrelada à formação. Basicamente é isso. Perfeito. Quando o militar é promovido, segundo sargento, já vai estar com mais de 8 anos de serviço, ele vai fazer o curso de aperfeiçoamento de sargento, ele já vai poder trabalhar na área administrativa, já vai poder subir um degrauzinho ali, vai poder sair da tropa, vai deixar de carregar a mochila, que a gente costuma dizer, né? Deixa a mochila para trás e vai estar trabalhando numa parte mais administrativa. Perfeito. Ele pode ficar migrando na parte da tropa e na parte administrativa. Aí o comando militar, primeiro sargento, aí basicamente a primeira é só a parte administrativa, ele vai trabalhar com a parte logística, com a parte de instrução, de planejamento de instrução, de operações, e auxiliar do oficial, né? Tem um oficial à frente. Trabalhar na seção de pessoal também. Então ela vai ser mais a parte administrativa e deixa a mochilinha de lado. Olha meu só. Sargento. Aí depois tem o subtenente, né? Que já é mais o final de carreira, que pode também ficar nessa parte administrativa, quanto numa companhia ali do apoio logístico na companhia. Então, normalmente, a minha visão de terceiro sargento era os terceiros sargentos e o subtenente. Perfeito. Ele vai ficar responsável por montagem do acampamento, a responsabilidade da alimentação, então fica tudo com ele. Perfeito. E assim, até rapidamente antes de a gente ir para o intervalo, Excelência, a parte de oficiais, quais são as patentes que tem para o nosso telespectador entender? Então, depois que ele formar na AMAN, vou falar AMAN, né? Ele vai ser o aspirante, depois segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. E aí depois, conforme a evolução da carreira do militar, ele pode sair general. Perfeito. E atualmente Vossa Excelência tem as numerações dos batalhões, não tem? Os nomes, né? Isso. Atualmente Vossa Excelência está lotado em qual? Eu estou no 1º Batalhão de Forças Especiais atualmente. Entendi. E é uma tropa... Como funciona com relação à tropa daqui do Estado? Como que são as divisões? Mais ou menos? Na verdade, aqui Goiânia, a tropa aqui de Goiânia, ela atua em várias frentes no nível nacional, né? Então, onde precisar por ser próximo a por ser centralizado. Brasília? Por ser centralizado no mapa ali do Brasil. Então, fica mais fácil para apoiar. Onde precisar apoio, uma instrução mais especializada ou uma atividade mais especializada, a pessoa é chamada. E também tem muita atuação de Vossas Excelências com relação aos desastres que acontecem, não é? Se Vossa Excelência puder trazer um pouco sobre isso também, até recentemente aconteceu desabamentos, desmoronamentos, como que funciona essa parte? Normalmente a unidade mais próxima daquela região onde aconteceu a catástrofe ambiental, ela é chamada para dar esse apoio. Perfeito. Que é para ajudar nas buscas, limpar, que tiver que limpar de entulho, essas coisas, esse tipo assim, apoio com água. É um trabalho muito humanitário, né? A gente está sempre presente nessas atividades. Até porque também acaba que é um auxílio, porque a gente já tem, por exemplo, outros militares que também fornecem essa ajuda principal, o Corpo de Bombeiros, às vezes a Polícia Militar. Até para revezamento, né? Porque é um trabalho que inicia e só termina quando tira todos os escombros ou encontrou todas as vítimas, enfim. Então é um trabalho muito árduo. Então tem que haver não existe o parar para almoçar, parar para jantar, parar para dormir. Não existe. Quando acontece essas catástrofes aí, a gente 24 horas. Que aí entra essa parte da própria alimentação, por exemplo, que vocês têm que fazer uma alimentação rápida para ir atender a sociedade. Exatamente. Perfeito, exatamente. Perfeito. Meus queridos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Goiás é o estado que se prepara para o futuro, porque sabe que o esforço de hoje vira a conquista de amanhã. Por isso criou as Escolas do Futuro e os Cotex, com cursos de capacitação, qualificação, técnico e superior. As aulas são 100% gratuitas e vão fazer de você um profissional mais qualificado. É só correr para estudar ou fazer o ensino à distância. Com mais empregos e oportunidades de qualificação, você cresce e Goiás inteiro cresce junto. Governo de Goiás, o estado que dá certo.
Os deputados e deputadas estaduais aprovaram em tempo recorde o projeto Dignidade do governo de Goiás, que beneficia idosos em situação de vulnerabilidade. Eu, por exemplo, receber R$300 por mês vai me ajudar demais. É para isso que a Assembleia trabalha. O que é aprovado aqui... Chega aqui, viu? Aqui também. Chega para todo mundo. Assembleia Legislativa de Goiás. Gestão servindo a população. Avisa aí, Israel. Estamos de volta para o nosso segundo e último bloco, tendo a honra de receber o militar Cristiano Vieira, sargento do Exército Brasileiro. Excelência, até sim, pontuamos vários aspectos sobre a atuação de Vossa Excelência, a atuação das Forças Armadas, mas eu queria saber um pouco mais sobre a sua atuação prática, Excelência. Vossa Excelência pontuou alguns cursos, um de maneira mais aprofundada, pode até trazer outros aqui, quantos são, mas como funciona, por exemplo, você faz um curso, existe uma especialização, você vai para alguma lotação diferente, Vossa Excelência pontuou, por exemplo, que vai para uma parte administrativa, mas há também uma subdivisão nessa parte administrativa e pontuar a experiência de Vossa Excelência, por favor. Certo. Eu fiz, além do curso de operações na selva, eu fiz uma adaptação à selva, que todo militar que chega na região da Amazônia, ele é obrigado a fazer, porque toda a atividade posterior vai ser na Amazônia, então ele tem que ter conhecimento. Fiz um estágio de adaptação ao Pantanal, em Corumbá, um bioma fantástico, Pantanal, né? Lá é uma fartura incrível. Lá se você ficar perdido no meio do Pantanal, você não passa fome, é incrível. Não. Tem alimentos, frutas, animais, pesca, então é muito fácil. Eu fiz o curso de aperfeiçoamento de sargentos, né, que a gente faz com o decorrer da carreira. Agora, em relação à função específica, quando a gente presta o concurso, né, é aprovado, você vai para a escola de formação. Na escola de formação, você faz um período básico para virar um militar básico e depois, conforme a sua nota, você vai escolher a sua arma, que a gente costuma falar, que são divididas em infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. São os ramos. Perfeito. Eu estou tratando assim da parte de sargento. Também tem quadros de serviços que já é outra área, é para sargento, mas é no Rio de Janeiro. A minha escola é em Três Corações. E dentro da sua nota do período básico, você vai escolher. Eu escolhi comunicações. Olha. Estamos com um legítimo comunicador aqui. Então. Quase, é verdade. Muito porque lá no meu batalhão, lá na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, tem um batalhão de comunicações. Olha. Então, como eu nunca havia saído de casa, a primeira coisa que eu pensava, não, quero ir para minha casa, ficar perto dos meus pais. Mas só um ponto, Excelência, a comunicação é comunicação entre os militares ou comunicação para terceiro, para a sociedade? Não, é comunicação para tropa, para atividade de tropa. Perfeito. É bem diferente do que a gente está fazendo agora, por exemplo. Entendi. Né? Então é a parte que lida com rádio, telefone, TI, satélite. Então, comunicações é a arma que estabelece todos os enlaces de todas as tropas no terreno. Entendi. Não tem como um general, um coronel, dar uma ordem para uma companhia de infantaria que está lá 20 km à frente se não houver um comunicante com um rádio na mão. Não é axiologia, tem um basilar técnico aí. Exatamente, existe todo um procedimento, como você vai falar no rádio, que é exploração rádio, né, como você fala no telefone. Até porque o ponto basilar de Vossas Excelências é hierarquia e subordinação. Então tem que ter disciplina. Disciplina, perdão. Exatamente, disciplina, a nossa base. Então, assim, para as ordens chegar, para deslocamento de tropa, se é para fazer isso, é para fazer aquilo, né? Que eu não posso ser muito específico, tudo é via rádio, temos o nosso sistema de e-mail privado, que basta ter internet, né? A gente não precisa de uma plataforma para utilizar o e-mail, é e-mail do Exército, onde vai passar relatório e tudo mais, e as comunicações através do rádio. Satélite temos também, temos um satelital, temos um dispositivo de geolocalização, né? Então, assim, para o teatro de operações ficar bem claro para o comandante daquela
daquela tropa, daquela brigada, grande comando. Então, assim, eu até ouso dizer, Excelência, que a parte que Vossa Excelência está foi a que eu vejo até que sofreu assim maior modificação tecnológica atualmente. Porque nós do meio da imprensa já vimos isso, observamos. Hoje em dia, através de um celular, você tem um notebook aqui, tudo. Antigamente não era assim, Então, precisava de um cara para fazer isso, aquilo, outro. Acho que para vocês são mais ou menos dessa maneira, não é? A evolução para mim, a evolução é constante, é tecnológica. Para você ter uma ideia, quando eu era soldado em 2000, a gente trabalhava com um rádio, que é o 110, um quadradinho pesado, no qual ia pilhas, que chamam de bateria, aquelas gordinhas assim, ia 11 baterias, com uma anteninha vertical, esse era o contato que tinha. E com o telefone, com um fio telefone que você colocava no telefone desse tamanho, e você tinha que girar uma manivela para o outro telefone tocar. Isso em 2000. Hoje é telefone satelital, é um telefone assim. Você fala, né? Criptografado e tudo. Tudo criptografado. Então nossos rádios são todos criptografados. Tudo muito seguro, tudo uma rede fechada mesmo. Olha só. Um outro ponto aqui, Excelência, que eu acho bacana a gente pontuar aqui. Como que é ser militar e cristão, evangélico, enfim, até porque a gente tem várias outras religiões, né, outros militares que têm outros credos religiosos, mas na experiência de Vossa Excelência, como que é ser um militar e evangélico? As Forças Armadas, ela abraça toda a sociedade, então tem todos os credos e religiões, né? Para mim, a experiência que eu tenho até mesmo experiência de vida, Excelência. Então, justamente, a gente, como cristão, a gente consegue ter um olhar diferenciado em algumas situações. Concordo. A gente consegue tratar algumas situações de forma diferente. A gente consegue compreender o outro lado. A gente consegue tomar decisões mais assertivas, né? A gente fica mais sensível a perceber uma situação, porque às vezes o soldado, alguém ali do teu círculo não se abre, não conversa, a gente percebe que tem problema. Então, assim, eu como cristão fico mais sensível a essas situações, chamo para conversar, às vezes as pessoas se aproximam para conversar. E como a nossa base das Forças Armadas é a disciplina e a hierarquia, é o que o nosso Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ter princípios, que seria a disciplina, né? Então para mim fica muito fácil trabalhar no ambiente das Forças Armadas sendo cristão. Porque eu pontuo essa situação, Excelência, porque nós recebemos vários militares aqui, do Exército, da Polícia Militar, né, das Forças da Segurança Pública, como todos os nossos heróis da Polícia Civil, enfim, policiais penais. É um trabalho estressante. É um trabalho que consome muito vocês, né? É um trabalho ao qual você sai, a gente sempre pontua aqui que vocês são heróis que não usam capa, usam farda, porque você está lá para proteger a sociedade, seja numa situação conflituosa, uma situação de desastre. Então, e a gente percebe um estresse muito grande. E vocês são seres humanos, né? Por mais que vocês estejam preparados de maneira física e mental, para atuar naquele momento de estresse que um civil não estaria, vocês são de carne e osso, vocês têm filho, têm família, têm esposas, né? Então, ao meu ponto de vista, se debruçar sobre princípios, e que a gente está falando de princípios evangélicos, bíblicos, contribui para a melhoria da atuação de Vossa Excelência? Contribui para nós ficarmos mais focados na atividade. Porque, por exemplo, diferente do policial, que ele vai se tirar a sua escala, acho que de 24 horas por 36, quando nós saímos para uma atividade, a gente fica 15 dias, 10 dias, 30 dias, 45 dias. Quando a minha esposa estava grávida, eu fiquei 100 dias fora, no total. Nossa. Então, as atividades que eu saí era 30 dias, 35 dias. Então, e você está num ambiente diferenciado, está fora da tua zona de conforto, né? Tendo que cumprir uma atividade X, tendo deixado a família para trás. Então você tem que estar bem, assim, mentalmente muito focado, né? E os princípios que nós temos, que o cristão tem, ajudam a nos deixar assim no caminho, né? Para fazer todas as nossas atividades da melhor forma possível. Porque imagine, se você não tem essa resiliência, você está lá numa atividade,
não quero mais, quero ir para casa. Sim. Então a gente ter princípios ajuda muito a estar focado na atividade. Excelência, você pontuou que é a respeito de um curso, que foi esse da Amazônia. Quais são os outros que Vossa Excelência também fez ao longo dessa... São quanto tempo de carreira? Tenho 20 anos. 20 anos de carreira. Quais são os outros cursos? Eu fiz o estágio de adaptação à selva, adaptação a Pantanal, curso de operações na selva e curso de aperfeiçoamento de sargento. E são cursos longos? Como que funciona? O de aperfeiçoamento e de operações na selva são longos, né? São 3 meses cada um. E os estágios são 15 dias. Que também você fica naquele ambiente operacional, sem poder sair. Olha só. E são situações que o militar é colocado a depender do curso, também a exaustão para prepará-lo para momentos de estresse? Exatamente. O curso ele sempre vai te levar o mais próximo da realidade. Tudo com controle e segurança. Né, para testar, para você saber que eu preciso levar mais água, eu preciso levar mais ração operacional, eu preciso trocar a palmilha do meu coturno, eu preciso ajustar meu equipamento de forma melhor. Então o curso vai te ensinar tudo isso aí. Mas numa situação, por exemplo, quem serve na Amazônia, por exemplo, tem umas atividades que eles têm que fazer o patrulhamento. Então se você tem que saber o que levar, tem que saber o que fica mais confortável para você. A gente costuma dizer que o militar carrega o seu conforto. Então, o que ele precisar levar para o conforto dele, né, ele vai levar. Isso eu estou tirando, não estou falando sobre a parte operacional, que aí tem outro contexto, que tem alguma coisa específica para fazer, procedimentos específicos, né? Então, esses cursos te levam à formação para você estar em condições de atuar. Por isso que eles tentam chegar mais próximo aí de como é na realidade. Por isso que eu falei para você, nada muito e caminha muito. Porque realmente vai ter que caminhar e vai ter situações que vai ter que nadar. Um outro ponto também que, novamente, eu vou retornar, antes até mesmo da gente estar caminhando para o fim, Excelência, e ressaltar aqui, a respeito sobre o curso na Amazônia. É referência mundial esse treinamento, porque é bom a gente pontuar. Claro, a gente sabe que existem países de primeiro mundo com forças mais equipadas, né? E hoje em dia a gente sabe que existe mundialmente, às vezes, um déficit de militares, mas isso, eu até conversando com alguns militares, falando assim, Rafael, não é bem assim, porque a gente tem uma tecnologia avançada que supre o que antes a gente pensava que era humano que fazia, hoje é a tecnologia que faz drones, enfim. Né? Então é sempre bom pontuar que esse tipo de situação feita na Amazônia é referência mundial, não é, Excelência? O curso ele é referência mundial. É o melhor curso de guerra na selva que temos aí. Tanto é que há muitos pedidos de cooperação e instrução. Muita gente quer conhecer, quer vir fazer. Só que o Brasil, ele só abre as portas para as Nações Unidas, Perfeito. Que é os países amigos, né? Amigos. Excelência, a gente está caminhando para o fim. Antes de passar para as suas considerações finais, eu gostaria que Vossa Excelência passasse uma mensagem de incentivo, até mesmo como cristão, para as nossas forças policiais, né? Os irmãos de farda, que enfrentam aí ao longo de todos os dias uma criminalidade pesada. A gente está num país que a segurança pública ainda é meio complicada, mas que todos precisam de uma palavra de incentivo. E nada melhor que uma pessoa também do meio cristão e também irmão de farda possa pontuar uma mensagem de incentivo, por gentileza, Excelência. Eu não comentei, o meu padrasto é PM, no Rio Grande do Sul. Né? O meu padrinho é PM. Antes de passar na ESA, eu passei no concurso da PM, era para eu ser PM hoje. Então, assim, eu tenho muito orgulho de vir de família militar, polícia militar especificamente. Só de pensar de uma pessoa que está ali para dar vida pela sociedade, pelo um estranho, é muito honroso essa profissão. Muito honrosa essa profissão. Então, meus irmãos, continuem fazendo esse belo trabalho que vocês fazem, que eu garanto, como militar, que não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que tem capacidade para ser um policial militar. Então, tem várias questões envolvidas na formação. Né? Então, assim, minha gratidão, meu orgulho de vir de família de policial militar e continue fazendo esse belo trabalho de vocês aí. Até porque não é pelo subsídio que cada um atua, é um sacerdócio, vocês atuam num sacerdócio. Se fosse pelo subsídio, ali você está se doando, né, Excelência? Exatamente, ali é uma doação total. Ali o militar, o policial militar, ele está ali porque ele gosta do que ele faz. Eu tenho certeza disso aí. Excelência, então, para a gente encerrar com nossos 30 segundinhos, passo para as suas considerações finais.
Quero agradecer o convite. Obrigado. Mais uma vez. Muito bom participar aqui do programa. Acho belíssimo o seu trabalho. Tá? Obrigado, Excelência. Deus te abençoe, que tu continue progredindo nessa tua área, que você faz tão bem. Agradecer a minha esposa, a presença dela aqui, que é o convite para uma entrevista. O que me faz sair da cama todos os dias, essa mulher que você está vendo aí, meu garotinho. Amém. É o que nos move. E já fica marcado uma próxima vinda para a gente fazer até uma situação prática aqui dessa questão dos alimentos. Vamos fazer. Vamos procurar conseguir uma ração lá e a gente vai fazer. Combinado. Você vai gostar. Meu querido telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo programa.